A paz do Senhor, irmãos. Hoje vou contar um testemunho de algo maravilhoso que o Senhor fez, na minha vida esse ano. Mas antes de contar, eu gostaria de ler Jeremias 29, versículo 11, uma passagem bem conhecida, Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11 vai dizer, o Senhor dizendo aqui através do profeta Jeremias, que Ele é quem conhece os planos que tem para nós, Ele que conhece os planos de futuro, os projetos que Ele tem para nós. E o Senhor diz em Jeremias 29:11 que os planos dele são planos de nos fazer prosperar e não de causar danos, planos de nos dar um futuro e uma esperança. E através dessa palavra aqui eu gostaria de contar um testemunho de algo maravilhoso que o Senhor fez, um milagre que somente o Senhor poderia realizar, algo realmente improvável, impossível aos meus olhos, mas para o Senhor tudo é possível, Então eu vou contar aqui o breve testemunho de um milagre que o Senhor realizou esse ano. Meus amados, mais ou menos 2 anos atrás, enquanto eu estava indo para o trabalho, eu passei em frente a uma universidade muito conhecida do Rio de Janeiro, uma universidade bem famosa. E quando eu estava passando na frente dessa universidade para ir para o trabalho, o Senhor falou comigo, E o Senhor falou assim, enquanto eu passava na frente daquela universidade, Ele me falou assim: você vai fazer o seu doutorado nessa faculdade, Você vai fazer o seu doutorado ali. E eu, meio surpresa com aquilo que o Senhor tinha dito, Até mesmo um pouco incrédula, porque muitas das vezes quando o Senhor nos faz uma promessa, o Senhor libera uma palavra na nossa vida, nós duvidamos, Nós deixamos a incredulidade tomar conta, mas nós devemos confiar naquilo que o Senhor nos fala, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo aquilo que Ele promete em nossas vidas, Ele cumpre no tempo determinado por Ele. Então, no momento eu fiquei até um pouco surpresa e um pouco incrédula, porque era algo quase impossível para mim, meus irmãos, era algo quase impossível para mim, mas para o Senhor não há impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê, E 2 anos atrás o Senhor me fez essa promessa, enquanto eu passava, e eu confesso que eu deixei cair em esquecimento durante um certo tempo. O Senhor já tinha plantado em meu coração um curso específico para fazer, que tem a ver com o meu ministério também. Seria uma forma de complementar e adquirir mais conhecimento para atuar no ministério que o Senhor me entregou, no ministério do qual o Senhor me separou para realizar, que é o Ministério de Cura e Libertação. E esse ano, e passaram-se os anos, passaram esses 2 anos que eu deixei cair em esquecimento. E nesse ano surgiu a oportunidade de fazer uma prova. Nesse ano, meus amados, surgiu uma oportunidade de fazer a prova exatamente para essa universidade. Eu tive 3 meses para estudar para essa faculdade. Era uma universidade em que muitas pessoas passavam anos se preparando, Passavam 2 anos, 1 ano e meio, até mesmo 3 anos se preparando para fazer a prova para essa universidade, para poder entrar nela, porque a nota de corte dela é bem alta, E eu só tive 3 meses, meus amados, para estudar. E o Senhor, Ele novamente, Ele me trouxe à memória aquilo que Ele tinha me prometido. E surgiu nesse ano a oportunidade, em agosto, surgiu a oportunidade de realizar essa prova. Porém, eu tinha que estudar, que era fazer a minha parte, Porque quando o Senhor nos promete algo,
muitas das vezes nós vamos ter que realizar a nossa parte, que é a parte natural, e deixar que o Senhor vai fazer o sobrenatural, né? Porque o Senhor nos dá ferramentas para realizar aquilo que está no nosso alcance. E quando o nosso alcance não consegue ir mais, é onde o Senhor entra e realiza o extraordinário e o sobrenatural. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer essa prova nessa universidade, eu tinha 3 meses, somente 3 meses para estudar, né? Lembrando que muitos candidatos passaram 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio estudando para essa prova, porque realmente é uma prova muito requisitada, né? E nesses 3 meses, o Senhor sempre me falava que eu tinha que dar tudo de mim, eu tinha que me esforçar bastante, né? E no início eu não tinha recursos para conseguir estudar e dar tudo de mim, mas o Senhor, Ele me deu todas as ferramentas que eu precisei. Meus irmãos, o Senhor me deu todas as ferramentas que eu precisava para estudar. O Senhor me deu computador, que eu não tinha, o Senhor me deu um celular novo, né? Porque o meu já não estava funcionando muito bem. O Senhor me deu caderno e todo o material que eu precisava, internet, computador, enfim, todas as ferramentas, inclusive o Senhor me deu também vontade de estudar, que eu confesso que no início eu estava desanimada, um pouco desacreditada ainda, deixando a incredulidade tomar conta, sendo que o Senhor já tinha me dito 2 anos atrás que eu faria o meu doutorado naquela universidade. Porém, eu estava desanimada, desacreditada, mas até vontade de estudar o Senhor plantou em mim, né? Então foram 3 meses que o Senhor me deu todas as ferramentas que eu precisava, o Senhor me deu todo o material que eu precisava para estudar e estudar de verdade. Foram 3 meses muito árduos, né? Eu ia dormir 1h da manhã, 1h40, né? Eu ia dormir de madrugada e acordava às 7 horas da manhã para estudar, ia dormir de madrugada também estudando. Adquiri muitas olheiras durante esse processo, né? Onde era somente eu e o Senhor ali, mas sempre me dando ferramentas. E, claro, um ponto que foi muito importante nesse processo, todas as vezes antes de eu começar a estudar, eu orava ao Senhor, eu pedi ajuda ao Espírito Santo, né? Como está escrito em Provérbios, consagre todos os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. E eu fazia isso, né? Eu entregava sempre os meus estudos ao Senhor, a prova, né? Eu pedia para o Espírito Santo me ajudar a estudar, me dar ânimo para estudar, porque eu só tinha 3 meses, era um tempo muito curto para muita matéria a ser estudada, muita coisa a ser vista, né? Então eu perdi 4 quilos nesse tempo, eu perdi 4 quilos, né? Eu ia dormir de madrugada, acordava de manhã cedinho, sempre ia estudando, eu conversava em voz alta, eu falava com o Senhor acerca da matéria que eu estava vendo, né? Mas eu me esforcei, eu fiz a minha parte, né? Porque a gente não pode, meus amados, a gente não pode achar que quando Deus nos faz uma promessa, por exemplo, 2 anos atrás o Senhor tinha me feito uma promessa. Qual foi a promessa que Ele me fez? Que eu faria o meu doutorado naquela universidade. Para mim, impossível, totalmente impossível aos meus olhos. Mas o Senhor me deu todas as ferramentas e a oportunidade. E eu não poderia simplesmente sentar, cruzar os braços e esperar cair do céu, né? Porque o Senhor fez a promessa, sim, e Ele mobiliza tudo para que ela se concretize, mas eu também precisei fazer a minha parte. Então, meus amados, não adianta o Senhor te fazer uma promessa e você sentar, cruzar os teus braços e não fazer nada, não fazer a tua parte, que é o natural, é o que eu sempre digo. Quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor nos diz um plano dele para a nossa vida, nós precisamos fazer o natural, porque o sobrenatural quem vai fazer é Deus. Nós precisamos fazer o ordinário, aquilo que está em nosso alcance, porque quem vai fazer o extraordinário é Deus. Então, o Senhor me deu todas as ferramentas, o Senhor me deu todo o material para que eu fizesse a minha parte, né? Como eu fiz a minha parte, sempre pedindo ajuda ao Senhor, sempre orando e falando com o Senhor para que Ele me ajudasse, para que Ele não me deixasse desistir, porque eu senti muitas vezes vontade de desistir, mas o Senhor estava sempre ali comigo, me trazendo à memória essa promessa que Ele me fez, dizendo para mim que era da vontade dEle, que era para eu me esforçar, que era para eu estudar muito, né?
porque Ele já tinha me entregado tudo que eu precisava, então não podia ficar de braços cruzados. O Senhor já tinha me entregado todas as ferramentas, o Senhor já tinha me entregado todas as estratégias, e eu não podia ficar parado, eu não podia ficar de braços cruzados, esperando que a promessa se cumprisse por um milagre, né? Esperando que a promessa se cumprisse num piscar de olhos sem que eu fizesse a minha parte, né? Então, por mais que esteja escrito aqui em Jeremias 29:11, que os planos do Senhor para nós é de nos fazer prosperar, de nos dar esperança em um futuro, sim, os planos do Senhor para nós são esse, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar sentados de braço cruzado sem fazer nada, esperando cair do céu, esperando que as coisas se resolvam sozinhas, sendo que Deus já nos deu a capacidade, já nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para fazer a nossa parte. Então, meus amados, foram 3 meses muito árduos, até que finalmente chegou o dia da prova, né? Que eu acordei de madrugada, muito, claro, um pouco ansiosa, adquiri muitas olheiras, perdi muito peso, porque eu achava que comer, né, nesse período ia ser perca de tempo, porque eu precisava estudar, né? Dormir também, perca de tempo, porque eu precisava estudar. Então eu adquiri muitas olheiras, eu perdi peso, né? Eu fiz a minha parte, assim como o Senhor estava me cobrando de fazer. Porque, como eu já disse aqui em outro vídeo, meus amados, o Senhor só requer de nós aquilo que Ele já nos deu capacidade para fazer. Então, se o Senhor estava requerendo de mim, me cobrando para estudar, para me esforçar, para estudar mais, é porque Ele já tinha me dado todas as ferramentas que eu precisava. Então, eu estudei, eu fiz a minha parte, né? E quando finalmente chegou o dia da prova, eu entreguei nas mãos do Senhor, eu orei, é claro. Foi uma prova muito, muito demorada, muito difícil, né? Eu não imaginava. Eu estava concorrendo com muitas pessoas, mais de 1000 pessoas. Eu estava concorrendo para uma vaga, né? Muitíssimas pessoas. Para vocês entenderem, irmãos, como foi algo extraordinário que só Deus poderia fazer. Para a vaga que eu estava concorrendo, haviam 6.800 candidatos, né? Para a vaga que eu estava concorrendo, 6.800 candidatos. Detalhe, 6.800 candidatos que passaram anos estudando, né? Que passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando. Tinham pessoas lá que estavam 3 anos estudando para essa prova. E eu só fui, né, crendo naquilo e me lembrando sempre naquilo que o Senhor me falou, naquilo que o Senhor me prometeu. Porque aos meus olhos era impossível, meus irmãos, eu só tive 3 meses para estudar, né? Aos meus olhos era impossível eu conseguir. E quando finalmente chegou no dia da prova, que eu vi, né, que eu peguei as provas, que eram mais de uma, né? Quando eu peguei as provas, todas discursivas, eu senti uma saudade enorme de prova de marcar X, né? Mas era tudo discursivo, era tudo de escrever à mão, era todas elas eram de escrever à mão, né? E eu pedindo somente ajuda para o Senhor, porque é claro, eu fiquei um pouco nervosa, mas o Senhor sempre estava ali comigo, me tranquilizando, me lembrando daquilo que Ele me prometeu há 2 anos atrás, né? E eu só entreguei nas mãos do Senhor, falei: Senhor, que seja feita a Tua vontade, me ajuda a fazer essa prova. E quando eu vi que estavam aquelas pessoas que estavam anos estudando, e eu tinha estudado pouquíssimo tempo, somente 3 meses, e meus irmãos, todas as vezes que Deus tem um plano e um projeto para nós, e ele está muito perto de se concretizar, eu digo isso porque eu vou contar o que aconteceu no meio da prova. Todas as vezes que Deus tem um plano e um projeto para se concretizar na nossa vida, o inimigo sempre vai se opor para que a gente desista, para que a gente abandone aquele projeto, porque ele sabe que vai concretizar, porque Deus prometeu e porque Deus já trabalhou em tudo para que aquilo se concretizasse, né? Então, no meio da prova, eu senti uma vontade tremenda, inexplicável de levantar, desistir e ir embora. Porque eu só conseguia olhar para aquelas provas e pensar: meu Deus, eu não vou conseguir passar, tá muito difícil, eu não vou conseguir, né? E me deu muita vontade de levantar, de desistir, de largar e ir embora, porque tinham pessoas ali que passaram anos estudando, né? Mas eu me lembro que antes de começar a prova, né, quando eu vi a dificuldade daquelas provas, o Senhor me disse assim: você já passou.
Ele me disse bem claramente, você já passou. Mas mais uma vez, mesmo o Senhor me falando que eu já tinha passado, eu deixei a incredulidade tomar conta, né? Eu fui como Tomé. Eu deixei a incredulidade, a pouca fé tomar conta. E eu pensei, está muito difícil, eu não vou conseguir. Está muito difícil, é melhor levantar e ir embora, né? Mas o Senhor já tinha dito, o Senhor já tinha feito a promessa, o Senhor já tinha agido, o Senhor já tinha me dado as ferramentas, o Senhor já tinha trabalhado em tudo para que essa promessa se concretizasse. Então, o que o inimigo estava fazendo? Colocando em mim a vontade de desistência, porque ele sabia que a promessa ia se concretizar. E todas as vezes que o Senhor, ele nos dá uma promessa, ele nos faz uma promessa em nossa vida, e está perto de concretizar, está perto de acontecer aquilo que Deus falou que ia acontecer na nossa vida, o inimigo vai investir fortemente para que você desista, para que você abra mão, para que você abandone aquilo que Deus falou que vai acontecer, porque ele sabe que está muito perto de acontecer. Ele sabe que está muito perto de concretizar aquilo que Deus falou que vai acontecer. Então, apesar de eu ter sentido muita vontade de levantar e de desistir, né, eu falei com o Senhor, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor. E eu não desisti, eu fui até o fim, eu falei, não, Senhor, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, me ajuda, Senhor. Eu sempre pedindo ajuda ao Senhor, para o Espírito Santo abrir meu entendimento, me fazer lembrar aquilo que eu tinha estudado. E realmente foi uma prova muito difícil, muito difícil. Muitas pessoas ali estavam preparadas e eu tive pouquíssimo tempo para estudar. Mas eu terminei aquela prova, eu levantei, terminei, consegui, né? O Senhor não permitiu que eu desistisse porque era plano, era propósito dele, era promessa que ele tinha me feito. Por mais que eu não acreditasse, por mais que eu duvidasse, o Senhor tinha me entregado aquela promessa e aquele propósito, né? O Senhor tinha me feito aquela promessa. E detalhe, meus amados, outra coisa também, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, acerca da gente contar aquilo que Deus prometeu pra gente, os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. Não conte, não conte, guarde somente para você e para o Senhor. Então eu levantei e eu fui embora, né? Eu consegui fazer a prova, entreguei nas mãos do Senhor, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, e fui embora, aguardei, né? E sempre orando, falando ao Senhor, e o Senhor sempre falava comigo, Jennifer, você já passou. Jennifer, você já passou. Porém, meus amados, eu estava igual a Tomé. Eu estava como Tomé. Eu estava como Tomé, né? Tomé o que fez? Eu só creio se eu ver com meus próprios olhos. Então eu estava como Tomé. Eu só queria crer se eu visse com meus próprios olhos, mas o Senhor já estava me falando, né? Que eu já tinha passado. Que a promessa já estava cumprida, né, na minha vida, que Ele me fez nesse ano de 2024, essa maravilha que o Senhor realizou em minha vida. Eu aguardei seu resultado, aguardei, meus amados, e quando saiu o resultado, para a honra e para a glória do Senhor, né, para a honra e para a glória do Senhor, como Deus é maravilhoso. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como o Senhor falou, da mesma forma eu passei, da mesma maneira como o Senhor já tinha dito, você já passou, verdadeiramente o resultado saiu, eu passei, meus amados, para a honra e para a glória do Senhor, tudo por Ele, porque aos meus olhos foi impossível. Eu fui uma improvável no meio daquela prova, meus amados, porque tinha pessoas estudando há anos para passar naquilo dali, né? E eu senti uma vontade de desistir na hora, levantar e ir embora. E eu pedi perdão ao Senhor, né? Eu pedi perdão ao Senhor porque Ele já tinha me dito várias vezes que eu tinha passado, mas eu fui incrédula, eu não acreditei nele. Eu não acreditei naquilo que o Senhor já tinha me falado. Então eu pedi perdão ao Senhor, porque o Senhor, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete algo nas nossas vidas, vai se cumprir. No tempo determinado por Ele, não é no nosso tempo, não é no nosso modo, não é do nosso jeito, não é da maneira que a gente quer, mas é no tempo, no modo, no tempo que Ele quer que aconteça, né? E outra coisa, meus amados, assim como na vida de José, né? O Senhor Deus, Ele fez uma promessa por meio de um sonho para José, que José seria um líder, né?
o Senhor, por meio do sonho, mostrou que ele iria governar sobre a terra, né, sobre o sol, a lua, sobre os irmãos e sobre aquela terra ali. Só que o problema, o erro de José, e aqui é algo que nós não devemos fazer de jeito nenhum. Quando Deus nos promete algo, quando Deus revela um plano dele em nossas vidas, nós não devemos contar, não devemos sair contando para todo mundo. O problema de José foi ter contado o sonho para os irmãos, porque o sonho que José contou para os irmãos despertou a ira, a inveja tão grande contra ele, porque José ele contou o sonho e os irmãos deles discerniram o sonho. Os irmãos deles disseram: tu queres dizer que tu irás governar sobre nós? Ou seja, os irmãos de José, eles discerniram o sonho de que José iria governar não somente sobre eles, mas sobre toda a terra, né, dali, sobre toda a terra do Egito. Então, nós não devemos contar, foi uma promessa que Deus fez para José por meio de sonhos. José contou, e pelo fato de José ter contado, os irmãos dele se levantaram contra ele, venderam ele, escravizaram ele, venderam ele como escravo, invejaram ele, né? Mentiram para o pai dizendo que José tinha sido morto, né? Não dizendo, mas simulando que José tinha sido morto, né? E fizeram o pai acreditar que José tinha sido morto. Ou seja, os irmãos se levantaram para tentar impedir, para tentar atrapalhar e para invejar aquilo que Deus já tinha projetado na vida de José. Então, quando Deus ele nos dá um plano, um projeto e uma promessa em nossas vidas, não conte para ninguém. José contou, não foi para estranho não, José contou para os irmãos dele, sangue do sangue dele. José, ele abriu a boca para contar a promessa que Deus tinha feito na vida dele por meio de um sonho para os irmãos. E os irmãos se encheram de ira, de inveja, de raiva, né? E fizeram de tudo para destruir José, para que aquela promessa não se cumprisse na vida dele. Então, quando Deus te fizer uma promessa, quando Deus te entregar um propósito, um projeto, não conte para ninguém. Fica somente entre você e Deus, porque quem vai realizar esse projeto na tua vida é Deus. Faça a tua parte, toma as ferramentas que Deus vai te dar e faça a tua parte, mas não conte para ninguém até que o propósito tenha se cumprido, até que a promessa já tenha se cumprido, né? Então o erro de José foi esse, né? E para quem acha, e para quem pensa que inveja não causa dano nenhum, que inveja só faz mal para quem sente, né? Como muitos dizem, inveja não faz mal nenhum, inveja só faz mal para quem sente. Se você ler a palavra do Senhor na história de Davi era o menor da casa, ele foi ungido a rei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor olha o coração. E o Senhor encontrou em Davi o coração segundo o coração de Deus. O Senhor Deus, ele ordenou ao profeta Samuel que ungisse Davi, o menor da casa, o rejeitado, como rei de Israel. Davi foi ungido rei de Israel. E quando Saul viu, né, muitos anos depois, Davi continuou trabalhando no pasto, mesmo ele tendo sido ungido rei de Israel, ou seja, ele recebeu a promessa que Deus fez na vida dele, que ele se tornaria rei de uma nação. Então, quando muitos anos depois, uns poucos anos depois, quando Davi se ofereceu ao rei Saul para derrubar, destruir, né, matar o Golias, lutar contra Golias, né? E quando ele retornou, ele se tornou servo de Saul, né? Saul amava muito Davi, tinha muito apreço por ele. Só que a partir do momento que Saul viu que o povo estava ovacionando, amando e cantando para Davi, né? Amando a Davi mais do que Saul, que as mulheres cantavam, né? As mulheres cantavam quando eles voltavam da guerra. Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Ou seja, enaltecendo e exaltando Davi a mais que Saul, a mais que o rei. Saul se encheu de inveja contra Davi. E a partir desse dia, Saul fez um
estrago na vida de Davi. Saul só não matou Davi porque Deus não permitiu. Saul só não matou a vida de Davi, só não tomou a vida de Davi porque Deus estava livrando ele dia após dia. Mas tudo que vocês possam imaginar que Saul podia fazer para destruir Davi, ele fez. Por causa de inveja. Então, não vai nessa de que inveja só faz mal para quem sente. Porque Saul fez um estrago na vida de Davi por causa de inveja. Saul perseguia Davi, Davi teve que viver anos e anos fugindo, se escondendo. O filho de Saul, Jonatas, o príncipe, era quem livrava Davi das mãos do próprio pai, que queria matar, queria assassinar Davi. De tanta inveja que ele tinha de Davi, ele perseguia, ele tramava emboscada, ele tramava armadilha, ele tramava de matar Davi de todas as formas. Por quê? Por causa de inveja, porque ele reconhecia que a promessa que Deus tinha feito para Davi de se tornar rei de uma nação iria se cumprir. Então não vai nessa, meus irmãos, de que inveja só faz mal para quem sente. Não, se fosse assim, Davi não ia sofrer nada, mas Saul fez um estrago na vida de Davi. E Davi depois ele teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul passou anos e anos perseguindo Davi para matar ele, criando emboscada, criando armadilha, né? Mandando os soldados atrás dele, criando emboscadas mesmo, situações para acabar com a vida de Davi. Mas Deus sempre livrou ele, porque Deus era na vida de Davi, Deus foi na vida de Davi, Deus livrava Davi, Deus usou o filho de Saul para livrar a vida de Davi, né? Então, quando Deus fazer uma promessa, quando Deus te falar que vai cumprir algo na tua vida, não conta para ninguém, fecha, sela isso e guarda só com você e Deus. Faz o que Deus te mandar fazer, faz a tua parte, toma as ferramentas que Deus vai te dar e faz aquilo que Deus te ordenar fazer, mas não conta para ninguém. Não fica contando, não faça como José, que contou para todos os irmãos dele. José que foi vendido como escravo, José que sofreu e como sofreu, porque tinha contado aquilo que Deus prometeu para ele em sonho, de se tornar governador. Então, além de quando a gente conta, né, nós podemos levantar perseguidores e pessoas que vão querer matar essa promessa que Deus fez contra nós, nós também podemos atrasar a promessa de Deus. Porque a incredulidade das pessoas que ouvem a promessa pode atrasar aquilo que Deus quer fazer, né? A inveja pode atrasar também. Mas Deus é tão tremendo, tão poderoso e tão fiel que Deus usou tudo aquilo que José passou para forjar ele, para preparar ele, para que quando chegasse o dia do cumprimento da promessa, José estivesse pronto para exercer aquilo que Deus preparou para ele viver. Então, mesmo quando a gente comete o erro de contar para quem a gente não deveria ter contado a promessa que Deus nos fez, Ele vai utilizar das dificuldades, das perseguições, da incredulidade, das calúnias, para nos forjar e nos preparar para viver aquilo que Ele prometeu que ia acontecer na nossa vida. Para quando a promessa se cumprir, nós estejamos aptos a receber a promessa. Então, meus amados, o que o Senhor fez, né, como diz na palavra do Senhor, grandes coisas fez o Senhor, verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por mim, em minha vida, nesse ano, né, nesse ano de 2024, né, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor realizou maravilhas. E esse curso, né, que o Senhor colocou, foi um plano, verdadeiramente, como está escrito aqui, em Jeremias 29, 11. Porque é o Senhor que conhece os planos que tem para nós, né? Então, foi um sonho que Deus plantou em meu coração de cursar, até porque tem muito a ver, tem tudo propósito, meus amados. Todas as promessas que o Senhor plano, projeto e promessa que o Senhor tem na nossa vida, tem tudo a ver com aquilo que Ele preparou e nos separou, nos designou para fazer para o reino dEle, né? O meu ministério, o ministério que o Senhor me separou, me designou para fazer, né, para o reino dEle, em prol do reino dEle, é um ministério de cura e de libertação. Cura não somente física, né?
Cura física, claro, cura de enfermidades, mas cura de alma, cura de coração, cura de mente e cura de espírito também. Porque nós somos alma, espírito e corpo. E os três precisam ser curados, né? E libertação também, libertação da alma, libertação, né, espiritual, libertação mental também, que há crenças que elas travam a nossa vida e nós precisamos nos libertar dessas crenças mentirosas, desses sofismas, né, que o maligno planta na nossa cabeça. Então nós precisamos nos libertar das crenças mentirosas que o maligno planta para travar a nossa vida. Então, o curso que o Senhor plantou em meu coração e que o Senhor preparou tudo para que eu conseguisse adentrar nesse cenário, nesse cumprimento da promessa, foi o curso de psicologia, né? Foi um curso, e como o Senhor me falou, o que o Senhor tem é doutorado, né? É isso que o Senhor tem para nós, porque o Senhor não tem para os seus filhos e para os seus servos coisa pequena, não. Há muitas pessoas que confundem, que acham que ser servo de Deus, que ser filha e filho de Deus é viver na miséria. Não! Deus não nos quer vivendo na miséria. Jeremias 29:11, os planos que o Senhor tem para nós é de nos fazer prosperar, de nos causar bem, esperança e futuro, e não de causar dano. Então o Senhor não nos quer vivendo na miséria. O Senhor não nos quer vivendo na escassez, não. O Senhor quer que os planos dele se realizem em nossa vida, né? E cursando essa área que o Senhor separou para mim e plantou em meu coração também o desejo de cursar, eu vou estar obtendo mais entendimento, mais conhecimento, né, para atuar no Ministério de Cura e Libertação, que o Senhor me preparou, me separou para executar. E também estarei alcançando mais vidas e mais almas que precisam ser curadas e libertas para o reino do Senhor, né, com a sabedoria, com a mansidão de Deus. Porque nem tudo também a gente precisa enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa, não, meus amados. Muitas vezes o amor é o suficiente. Muitas das vezes o amor e a mansidão é tudo aquilo que a pessoa precisa, né? E através do amor e da mansidão a pessoa consegue reconhecer que Cristo está em nós, né? A gente não precisa enfiar o evangelho goela abaixo da pessoa, enfiar o evangelho à força para a pessoa, não. Muitas das vezes o amor e a mansidão é o suficiente para a pessoa reconhecer que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Então, meus amados, esse foi o testemunho que eu queria compartilhar, né? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Para o Senhor nada é impossível. E mesmo eu duvidando, né? Mesmo eu duvidando que eu ia conseguir, mesmo eu duvidando da minha capacidade, mesmo eu tendo vontade de desistir, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão fiel, o Senhor é tão tremendo que Ele cumpriu aquilo que Ele me prometeu há 2 anos atrás, né? Foi o Senhor que cumpriu para a glória dEle, para o reino dEle, né? Para que a vontade dEle seja feita. Então, meus amados, o Senhor não é filho do homem para que minta. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele promete em nossa vida, Ele vai cumprir. Mas a gente não pode ficar sentado de braço cruzado esperando cair do céu. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que obedecer aquilo que o Senhor mandar a gente fazer. A gente tem que tomar as ferramentas que Ele vai nos dando e vai fazendo a nossa parte, porque o extraordinário Ele vai fazer. O sobrenatural Deus faz, o natural a gente faz. Tudo aquilo que está no nosso alcance fazer, a gente tem que fazer. E o que passa do nosso alcance, Deus vai fazer. Mas a gente também não pode ficar de braço cruzado, esperando cair do céu, esperando surgir assim, de repentemente, espontaneamente, que não é assim, meus amados. Não é dessa maneira. Deus, Ele dá ferramenta, Deus dá estratégia, Deus dá recursos, Deus prepara o caminho, Deus cria conexões, cria pontes, né? Junta pessoas que vão nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. E Deus vai fazer todo o resto, né? Então, o Senhor ele é maravilhoso, o Senhor ele é poderoso, o Senhor realizou aquilo que para mim era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada, nada, nada. Meus amados, nada. Como o Senhor Jesus disse para aquele homem que disse para Jesus: Senhor, tu podes libertar o meu filho?
né? Se quiseres libertar o meu filho, tu podes. E Jesus respondeu para ele, Jesus respondeu para ele, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então nada é impossível para Deus. E se Deus prometeu algo na tua vida, vai cumprir. Faça a tua parte, fecha a tua boca, não faça como José, que contou para todos os irmãos dele. Não faça como José. Guarda a promessa entre você e Deus. Faça a tua parte, confia no Senhor e faz tudo o que Ele te mandar fazer. Porque dessa forma você vai caminhar mais rapidamente para o cumprimento da promessa, da maneira que Ele quer que você chegue no cumprimento da promessa. Tá, meus amados? E novamente, só para encerrar o vídeo aqui, eu vou ler novamente Jeremias 29:11, que diz assim. É um versículo muito conhecido. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém, meus amados? Então é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem planos, projetos e sonhos, né? Os sonhos que nós temos, muitas das vezes, são plantadas por Deus em nosso coração. Deus sonha sonhos para nós e planta em nosso coração. E quando eles se realizam, é a realização daquilo que Deus sonhou para nós em nossas vidas. Tá, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Não desistam. Se você está com vontade de desistir, se você está com vontade de parar da promessa, se você está com vontade de abrir mão da promessa que Deus te fez, saiba que está muito perto. Porque todas as vezes que a promessa de Deus está muito perto de se cumprir na nossa vida, o maligno vai tentar de todas as formas fazer a gente abrir mão. Ele vai tentar fazer de todas as formas a gente desistir, a gente parar e a gente abandonar aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque Ele sabe que vai concretizar. Ele sabe que vai acontecer e Ele sabe que está perto. Então não desista, não abra mão daquilo que o Senhor te prometeu. Se foi Deus quem te prometeu, eu repito, se foi Deus quem prometeu, não desista. Agora, se foi o homem que te prometeu, lembre-se que aquilo que Deus promete, cumpre. Por quê? Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é ser humano. Então se cumpre, por quê? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso, e Ele é a verdade, né? Nele não há defeito. Então se cumpre aquilo que Ele promete em nossa vida. Mas o ser humano é imperfeito, é falho, né? Então, se foi Deus quem te prometeu, se foi Deus que falou que vai acontecer na tua vida, vai acontecer. Não desista, não abra mão, não volte para trás, não viva no retrocesso, né? Não volte para trás, não olhe para trás. Se foi Deus quem te prometeu, vai se cumprir, assim como Ele cumpriu na minha vida, né? Esse milagre extraordinário que somente o Senhor poderia fazer, né? Esse extraordinário era algo muito improvável, mas o Senhor fez, né? Para que todos vejam, reconheçam e saibam que o Senhor, Ele é aquele que faz, né? E o Senhor nos dá recurso cada vez mais para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar o nosso ministério em prol do reino dele. Por quê? Porque o trabalho do reino de Deus deve ser feito com excelência. O trabalho do reino de Deus deve ser feito com perfeição, com excelência, com zelo. Não devemos trabalhar para o Senhor de qualquer maneira. Não devemos trabalhar para o Senhor de qualquer jeito, não. Nós devemos fazer tudo para Deus com excelência, com dedicação e com zelo, né? E muitas outras bênçãos e maravilhas o Senhor me deu nesse ano. Deus é maravilhoso, como está escrito nos Salmos. Eu dou graças ao Senhor porque Ele é bom e o amor leal dele dura para todo sempre. Né? Muitas bênçãos, o Senhor foi muito galardoador comigo esse ano, meus amados. Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero, o Senhor me trouxe algo na memória agora aqui, que inclusive se encontra em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor. Esse ano Deus foi extremamente galardoador e abençoador comigo. O Senhor me abençoou de tal maneira, com tantas coisas que eu nem imaginava. O Senhor me deu muito além do que eu pedi, do que eu imaginei esse ano. O Senhor realizou coisas maravilhosas e extraordinárias na minha vida esse ano de 2024.
Por quê? É isso que o Senhor trouxe à minha memória agora. Como está escrito em Deuteronômio 28, todo aquele que obedecer a Deus receberá dele as suas bênçãos. Então o Senhor me abençoou esse ano porque eu estou em obediência para com Ele. Se nós vivermos em obediência, obedecendo tudo aquilo que o Senhor nos mandar fazer, obedecendo a lei, o decreto, a ordenança e principalmente a palavra dele, o Senhor vai nos abençoar. Porque um detalhe, Deus não abençoa filho rebelde, Deus não abençoa ovelha desraigada, Deus não abençoa filho revoltado, não. Deus abençoa quem está na obediência. Se você estiver na obediência, Deus vai derramar bênção sobre você. Mas se você estiver na desobediência, Deus vai te deixar na escassez. Então, foi isso que o Senhor me trouxe à memória agora. Esse ano Deus me abençoou de tal maneira que eu só dou graças a Ele. Graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, né? Mas o Senhor tem me abençoado porque eu estou em obediência para com Ele, né? Depois vocês leiam Deuteronômio 28, fala sobre isso. Todo aquele que estiver em obediência no Senhor, Deus vai abençoar, e ricamente. Mas quem estiver em desobediência, Deus não abençoa. Deus não abençoa e não ajuda quem estiver em desobediência. Tá, meus amados? Então só tenho que agradecer a Deus. Deus foi maravilhoso, rico e poderoso como sempre. O Senhor, Ele é um Deus galardoador. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar os filhos dEle que vivem em obediência, né, que fazem o trabalho do reino dEle com excelência, com dedicação, com devoção, com o coração, que se entregam ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor tem prazer em abençoar esses filhos. Agora, os filhos que estão em rebeldia, em desobediência, Deus não abençoa, tá, meus amados? Então pode ser que a sua vida esteja complicada, estreita, porque você está em desobediência. Mas a partir do momento que você entrar na obediência de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Leia Deuteronômio 28, fala sobre isso, né? As bênçãos do Senhor sobre aqueles que obedecem a Ele. As bênçãos do Senhor. Vou ler aqui um versículo rapidamente, só para não ficar nas minhas palavras, porque eu sei que tem alguns amados que não gostam muito de abrir a Bíblia, né? Deuteronômio 28, o título aqui da minha Bíblia tá assim: as bênçãos da obediência, ou seja, Deus abençoa quem está em obediência. Diz assim o versículo 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês se obedecerem ao Senhor, o teu Deus. Ou seja, meus amados, se obedecermos ao Senhor e seguirmos cuidadosamente todos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. As bênçãos do Senhor vão ser derramadas em nossa cabeça. As bênçãos do Senhor vai ser derramada na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Por quê? Porque a obediência, ela atrai bênção. Agora, a desobediência, ela atrai a ruína. Quem é filho rebelde e desobediente está atraindo ruína para si. Agora, quem é filho obediente, que obedece e segue os preceitos de Deus, e eu não estou falando de religião, não, eu estou falando da palavra da verdade, e eu estou falando de ouvir e obedecer a voz de Deus, né? Se Ele não fala com você, meus amados, vamos busca mais, porque o Senhor, Ele fala com todo aquele que busca a face, né? Clama a mim, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então todo aquele que busca e clama ao Senhor, Deus responde. Se Ele não fala com você ainda, continua buscando, continua clamando, que um dia Ele vai te responder. Se o Senhor vê que o teu coração está disponível, está queimando, está repetidamente buscando Ele, Ele vai te responder, Ele vai falar com você, só continuar clamando e buscando a Ele. Então, as bênçãos do Senhor seguem todos aqueles que estão em obediência, né?
E graças ao Senhor, só dou graças ao Senhor, que é grande, é poderoso, é soberano, é altíssimo. É um Deus galardoador, criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus de prosperidade, ele não quer os filhos dele vivendo na miséria, não. Mas nós precisamos ser obedientes. Muitas pessoas aí estão vivendo na escassez, na miséria, na falta de muita coisa. Por quê? Porque não obedece a Deus. Mas a partir do momento que você começar a obedecer a Deus, e não é só uma vez não, tá? É obedecer a Deus durante toda a tua vida aqui na terra. A partir do momento que você começar a obedecer a Deus, Deus vai derramar as bênçãos dele sobre você. Deus vai derramar a misericórdia dele. Deus vai suprir todas as necessidades, porque Deus é um Deus galardoador. Ele é abençoador. Ele é maravilhoso, justo e fiel, né? Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né? Deus, ele é maravilhoso, ele cumpriu essa promessa que ele fez em minha vida. Em 2025 eu estou adentrando para a glória de Deus, cursando psicologia, né, para me preparar mais ainda para esse ministério que o Senhor me separou, que é para o ministério de cura e libertação, né, adquirindo mais conhecimento para fazer a obra de Deus com excelência, para fazer a obra de Deus com perfeição, porque Deus merece o melhor, porque Ele sempre nos dá o melhor. Jesus, ele merece tudo com excelência, porque tudo que ele nos dá é excelente. Tá, meus amados? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Depois deem uma lidinha em Deuteronômio 28, que vocês vão ver que aquele que obedece a Deus é abençoado e quem desobedece não é abençoado, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, a todos. Um ótimo e excelente final de ano e um excelente final de semana para vocês também, tá? A paz de Jesus e um beijo no coração de vocês.